Mas é, isso já é, cara, isso é entendível. Nem sei se existe essa palavra, mas agora existe. Isso é entendível. E a gente já pode entender, né, por que isso acontece. Cara, o povo brasileiro é um povo que sofreu bastante. É um povo que sofreu bastante, cara. Um povo que sofreu bastante. O povo brasileiro trabalha, é um povo trabalhador, trabalha que nem doido para ganhar o seu dinheiro, sustentar a sua família. E o povo, ele paga impostos e paga impostos altíssimos. E não vê o retorno disso no campo da saúde, no campo da educação. Não vê. Poxa, peraí, cara. Isso frustra. Isso frustra. O povo, ele trabalha para sustentar político corrupto, porque boa parte do dinheiro que ele gera por meio do próprio trabalho vai para manter um sistema de corrupção. Óbvio que ele não vai ver retorno na infraestrutura pública. O dinheiro é desviado para bolsos particulares e não para fins de investimentos em infraestrutura. Ele nunca vai ver retorno na infraestrutura. Aí você imagina. Aí você imagina a merda. O povo, ele olha, ele trabalha, ele gera riqueza, mas ele não vê as consequências disso, ele não vê o retorno disso. Ele não vê o motivo pelo qual ele está todo santo dia ali. Outras partes não estão sendo cumpridas para ofertar um valor maior a ele, uma qualidade de vida maior a ele. Entendeu? É lógico que o povo, olhando, né, tudo isso, acaba perdendo a fé e a esperança muitas vezes no sistema político do Brasil. Entende? E, bom, basta você olhar para o sistema político do Brasil, você vai ver que ele realmente está falido. E por que o sistema político do Brasil está falido? Isso aí está na Bíblia. E Jesus disse o motivo pelo qual o sistema político está falido. Reino dividido jamais será mantido. Não é? Jesus estava expulsando lá demônio, né? E aí chegou o fariseu ali e... você expulsa demônio no nome de Beelzebu. Jesus, hã? Eu expulso demônio no nome de Beelzebu? Peraí, você tá achando que o diabo é quem? Tá achando que o diabo é imbecil? Dá autoridade para os seus próprios líderes expulsar seus próprios lacaios? Você é maluco? Você acha mesmo que o diabo daria o poder do principado expulsar a potestade? Peraí, meu amigo. Reino dividido jamais vai se manter. Óbvio que o diabo não vai botar os seus contra os seus, a sua própria força agindo contra a sua própria força. Isso é loucura. Forças que agem contra uma outra dá zero. Estuda lá física. Né? As leis de Newton. Peraí. É óbvio que isso não acontece. Eu não expulso demônio em nome de Beelzebu nenhum. E aí Jesus diz para ele, cara, reino dividido jamais vai se manter. Jamais vai subsistir. Porque é o reino dividido. E hoje a política é um reino dividido. Hoje a política, ela é dividida. Então você tem lá uma porrada de gente, tudo com os seus grupinhos formados, e eles agem uns contra os outros ao invés de tudo se juntar e agir para o Brasil melhorar. Eles buscam interesses particulares ao invés de buscar a melhoria do Estado. Então, obviamente, vai ser sempre falida. Enquanto essa interação, enquanto esse movimento político ele não mudar, nunca vai ganhar a confiança do povo.
O povo vai seguir não se interessando por falar sobre política. Por quê, né? Porque hoje o povo, ele basicamente política não significa muito para ele. Porque muitos se abdicaram disso, né? Realmente porque perderam a fé, perderam a esperança. E do jeito que tá, realmente é difícil ver uma probabilidade significativa deles recuperarem a confiança do povo. A política, ela é o meio para servir o povo, né? O objetivo da política é servir o povo. E isso não tem acontecido. Então, cara, isso é complicado. Isso é complicado. E o povo, ele vai seguir muitas vezes não se interessando por política, né? E aí tem um erro. Por quê? Porque o desinteresse do povo acerca de política torna o conhecimento do povo muito mais baixo nesse sentido. Então é difícil de o povo fazer boas escolhas. Por quê? O poder emana do povo. É uma democracia. Então, basicamente, é o povo que elege o presidente, é o povo que elege o político, é o povo que elege os governadores, é o povo que elege os prefeitos, é o povo que elege essas figuras. E se o povo não entende o sistema político, o povo, ele não sabe fazer as melhores escolhas. E por não saber fazer as melhores escolhas, o povo sofre. Por quê? Muitas vezes põe gente corrupta. Muitas vezes põe gente que ele não quer, mas que no momento de campanha mostra ser quem ele precisa. Pô, é assim. É assim isso aí desde o Império Romano, cara. Desde o Império Romano. Desde o Império Romano. Inclusive, corria um ditado na época do Império Romano acerca disso. A mulher de César não precisa ser honesta. Ela precisa parecer honesta. Já diziam os romanos, né? Então, cara, assim foi, entendeu? Ele não precisa ser, ele só precisa parecer. E se o povo não sabe diferenciar quem é daquele que parece, né? Então, é um pouco complicado isso. É bem complicado isso. Mas, cara, eu acredito que a gente pode melhorar. Porque a gente é um povo inteligente. O Brasil, o Brasil nasceu de coração. O Brasil nasceu de pessoas que amavam essa terra. O Brasil nasceu de pessoas que amavam essa terra. O Brasil não nasceu de covardes. O Brasil nasceu de homens fortes. Começa com Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Poxa, eram pessoas aguerridas, eram pessoas poderosas, né? Cara, era um país que na sua fase inicial era mais rico que os Estados Unidos. Era muito mais desenvolvido que os Estados Unidos. A coroa portuguesa era algo, cara, fantástico. Fantástico. Inclusive, o país de Portugal já foi uma das nações mais ricas do mundo, né? As grandes navegações traziam coisas, tecnologias incríveis e que rentabilizavam o país como louco. Então, cara, a gente tem uma raiz poderosíssima. O problema é que a gente se perdeu dela. A gente se perdeu dela. A gente se perdeu dela. Dom Pedro II, ele, né, Duque de Caxias, ele vai fazer ele vai buscar, né, a proclamação da República, né? Até então o Brasil vivia num regime de monarquia. Dom Pedro II era o monarca, a princesa Isabel era a herdeira do trono, que foi ela quem libertou os escravos. A princesa Isabel, que na verdade foi um empreendimento que Dom Pedro II queria realizar, mas quem realizou foi ela.
E, bom, era algo incrível, né? A Princesa Isabel era fantástica. A Princesa Isabel era uma mulher de se admirar, né? Foi que nem a, a bisavó, né? Eu acho que foi bisavó, né? A Joaquina. Joaquina também era uma mulher extremamente aguerrida, que era a esposa do Dom Pedro I. Joaquina era fantástica. Inclusive foi uma mulher que já foi a imperatriz. Fantástica. E o que basicamente acontece? Duque de Caxias ele vai buscar proclamar a república, vai exilar o Dom Pedro II. Dom Pedro II ele basicamente vai morrer em Paris, na França, né? E ele guarda um potinho dentro do armário dele, escrito: quando eu morrer, me enterre com esta terra, porque esta terra é a terra do meu país. Ele tinha um potinho com a terra do Brasil. Porra, olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Tinha gente patriota, cara. Tinha gente fantástica aqui. Tinha gente fantástica aqui. A nossa raiz é uma puta de uma raiz. Mas a gente pegou. Depois da proclamação da República, nossa, a gente desandou muito e se afastou demais das nossas raízes. As nossas raízes começaram a ser dilaceradas, né? A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O Palácio do Catete ali era o símbolo. Era o símbolo da capital e era a casa, né, dos monarcas. Mudaram nossa capital lá para Brasília, para o centro, fizeram toda aquela arquitetura que não tem nada a ver com o Estado brasileiro, né, uma arquitetura extremamente maçônica, que é o Estado de Brasília, não tem nada a ver com o que era de fato Brasil. Fizeram um projeto seguiram um projeto, né, que basicamente era o projeto estabelecido da cidade comunista. Cara, só fizeram besteira. Só fizeram besteira. Só fizeram besteira. E óbvio, o povo perdeu as raízes, né? E é preciso que o povo ele retorne às raízes, né? Porque a partir do momento que o povo retornar às raízes, ele vai encontrar o patriotismo. Quando encontrar o patriotismo, o povo vai encontrar exatamente aquela força que vai impelir ele no sentido Brasil, que vai impelir ele no sentido de aprimorar o país, no sentido de doar-se a si ao país de fato, servir o país. E servir o país, a gente serve o país sendo inteligente, fazendo as escolhas certas. E para isso a gente precisa desenvolver o nosso intelecto, os nossos conhecimentos acerca do povo. A gente precisa desenvolver os nossos conhecimentos acerca da política, da situação real do Brasil. E agir como povo que basicamente é criterioso, é crítico e toma boas decisões. Né? E é exatamente o que a gente se omitiu, né? É exatamente o que a gente não faz. É exatamente o que a gente não faz. Então, que possamos melhorar, né, a forma como a gente lida com as questões a nível Brasil. Que possamos melhorar a forma como nós, de fato, nos comportamos e pensamos e agimos para que a gente possa, dessa forma, construir um Brasil muito melhor. Entendeu? Mas agora, agindo dessa maneira que nós estamos agindo hoje, dificilmente a gente vai conseguir construir uma nação melhor. Dificilmente. Né?